Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Bioquímica Clínica para os alunos do curso de Farmácia. Lembrem-se de complementar esta videoaula com material no formato em PDF que eu disponibilizei para vocês, lá no portal do aluno. Outro recado diz respeito à avaliação 1. Isso vale para todas as disciplinas, certos? Então, em virtude do isolamento social, a P1 será substituída pela média das atividades realizadas até o dia 30/4. Então, para minha disciplina, como vai ser aí a P1? A P1, então, será a média de todas as atividades que vocês realizaram e irão realizar no portal do aluno até o dia 30/4. Entenderam? Muito bem. O tema da aula de hoje é enzimologia clínica e eu coloquei aqui alguns objetivos de aprendizagem. Então, após esta videoaula ou a leitura do material, é esperado que vocês possam conceituar enzimas, reconhecer as propriedades das enzimas e, principalmente, relacionar a importância das enzimas no auxílio de diagnóstico e prognóstico de muitas doenças. Como que isso é feito? Então, através do exame de sangue, é possível quantificar a presença de enzimas no plasma e essas enzimas podem ser úteis no diagnóstico aí de vários tipos de doenças. A primeira parte da aula, eu vou falar aí das características gerais das enzimas. E na segunda parte nós vamos falar de fato aí da enzimologia clínica. Enzimas é um assunto que nós já vimos em semestres anteriores, na disciplina de bioquímica. Então vamos apenas recordar aí alguns conceitos, algumas características das enzimas. Então as enzimas são proteínas globulares. São feitas, obviamente, por aminoácidos, e se são proteínas globulares, desempenham uma função específica. E qual seria a função específica das enzimas? Então, as enzimas apresentam uma função catalítica, ou seja, atuam aumentando a velocidade das reações químicas que ocorrem dentro das células. Então, dentro das células, nós temos aí várias reações químicas. Como já comentei com vocês, né, cada flechinha aí indica uma reação química e cada reação química vai ser processada aí por uma determinada enzima. Sem a presença das enzimas, a vida não seria possível. Tá? E outra característica dessas reações catalisadas por enzimas é que o reagente de uma enzima, ele recebe o nome de substrato. Então, as enzimas atuam sobre substratos específicos. E dessa reação vai ser gerado um determinado tipo de produto. Então, só para a gente resumir esse primeiro começo de aula, né? As enzimas, então, são catalisadores biológicos. Atuam nas reações químicas que ocorrem dentro das células e as enzimas, então, elas aceleram essas reações químicas. Esse gráfico, essa figura, eu gosto de sempre mostrar para os meus alunos, né? Então, nós temos o caminho de uma reação, né? Sem a presença de enzimas, as reações praticamente não ocorrem, ou ocorrem de maneira bem lenta. Com a presença de enzimas, as reações ocorrem com maior facilidade, uma velocidade maior. As enzimas são, portanto, consideradas as unidades funcionais do metabolismo celular. Então, essas reações químicas que ocorrem dentro das células, a maioria aí fazem parte de vias metabólicas. Tá? E nessas reações químicas, as enzimas transformam moléculas em outras moléculas, né? Transformam reagentes, que são os substratos, em produtos. É isso que ocorre aí
nessas vias metabólicas. Moléculas sendo transformadas em outras moléculas. Reagentes, né, substratos, gerando produtos. Só para vocês visualizarem, né? O reagente é o substrato, a enzima atua sobre o substrato, formando aí um produto. Uma via metabólica ela é constituída de uma série de reações químicas, todas elas catalisadas por enzimas. Praticamente todas as reações que caracterizam o metabolismo celular são catalisadas por enzimas, e a maioria dessas enzimas são conhecidas. Praticamente todas as vias metabólicas já foram caracterizadas. Em uma via metabólica, várias enzimas diferentes participam de uma mesma reação até a formação de um produto final. Tá? Por exemplo, A sendo transformado em B, isso ocorre através da presença de uma enzima. B formando C, nós temos a participação de uma outra enzima. C, que vai gerar o produto D, quem faz isso é uma outra enzima. Então, esse exemplo aqui constitui aí uma via metabólica, que ao final, nessa via metabólica, nós temos a participação de várias enzimas até a formação de um produto específico. Certos? O que mais? As enzimas, elas estão relacionadas com a energia de ativação de uma reação química. Tá? O que é a energia de ativação? É a energia mínima que os reagentes precisam para que uma reação química seja processada. Tá? E aqui nós temos, né, a energia de ativação. Tá? Quando os reagentes atingem essa energia de ativação, ocorre a formação do produto. Tá? Então, em qualquer reação, os reagentes devem atingir aí uma energia de ativação, a energia mínima necessária para que a reação ocorra e seja formado os produtos. E fica óbvio, né? Quanto maior essa energia de ativação, mais lenta é a reação química. E o oposto também ocorre. Quanto menor essa energia de ativação, mais rápida é a reação química. Tá? E as enzimas atuam, então, sobre a energia de ativação. O que elas fazem? Elas aumentam ou diminuem a energia de ativação? As enzimas diminuem a energia de ativação. Diminuindo a energia de ativação, a reação ocorre com a velocidade maior. Certo? Outra propriedade das enzimas é o sítio ativo. Lembram do sítio ativo? O sítio ativo é o local presente na enzima que possibilita a ligação com o seu substrato. O sítio ativo ele apresenta a mesma forma, a mesma conformação espacial do substrato. Logo, cada enzima vai ser específico para o seu substrato. Tá? E aqui nós temos um esquema de uma enzima, em detalhe maior, né, uma cor mais escura, e o seu substrato. Nesse exemplo aqui, a enzima é a maltase e o substrato é a maltose, que é um carboidrato. Repare que na enzima nós temos uma região semelhante ao substrato. É justamente essa região que vai ser o sítio ativo da enzima. Através dessa região, ocorre a ligação da enzima com o substrato. E quando esse complexo enzima-substrato é formado, ocorre então a reação química. As reações químicas, elas podem ser de diferentes tipos. Pode ser uma reação de síntese, uma reação para transferência de grupos funcionais, e nesse exemplo, uma reação de degradação, de quebra. Tá? Nesse caso, a enzima degradou aí, a enzima maltase degradou o carboidrato maltose, gerando como produto final 2 moléculas de glicose.
Ao final da reação, a enzima está livre para ligar-se aí com outra molécula de substrato. Tá? Então, as enzimas, o sítio ativo permite então a ligação da enzima com o seu substrato, formando aí um encaixe perfeito. Em relação à eficiência catalítica, as reações catalisadas por enzimas são altamente eficientes. Em torno de 10 a 8 vezes as reações são mais rápidas do que as reações não catalisadas por enzimas. Então, as reações são praticamente instantâneas. Os cofatores. Algumas enzimas se associam a um cofator. Né? O que é um cofator? É uma molécula, né, necessária para a boa atividade das enzimas. Exemplo de cofatores, nós temos aí íons, como zinco, magnésio, ferro, e principalmente as vitaminas. Então, muitas vitaminas têm como função auxiliarem na atividade das enzimas, principalmente das enzimas relacionadas ao metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Outro tópico que nós já vimos em aulas passadas são os fatores que alteram a velocidade das reações enzimáticas, como, por exemplo, a temperatura. Enzima é uma temperatura e, como tal, elas atuam em temperaturas específicas. No caso aí das enzimas, a temperatura ótima, ideal, é em torno de 37 a 39 graus Celsius. Fora dessa faixa de temperatura, as enzimas aí abaixo dessa temperatura, elas ficam inativas, e acima dessa temperatura, elas sofrem um processo de desnaturação, ou seja, elas perdem a sua atividade biológica. E outro fator que é relacionado à atividade das enzimas é o pH. A grande maioria das enzimas atuam naquela condição de pH próximo ao pH fisiológico do sangue, em torno de 7,4. Isso vale para todas as enzimas? Não. Principalmente para as enzimas do sistema digestório. Então, nós temos aí a pepsina, por exemplo, que é uma enzima que fica no estômago e ela atua numa faixa de pH extremamente baixo, entre 1 e 2, né? pH ácido. Ao passo que a tripsina, outra enzima digestiva, vai atuar lá no intestino delgado, numa faixa de pH entre 8 e 9, né? pH alcalino. Então, cada enzima então, vai ter o seu pH específico para exercer a sua atividade biológica. Fora desse intervalo de pH, elas não são funcionais. O que mais, gente? Agora sim, né? Vamos focar aí na enzimologia clínica. Como já foi falado no começo da aula, refere-se à aplicação dos conhecimentos das enzimas na prática clínica, voltada para o diagnóstico, prognóstico e até mesmo terapêutica de muitas doenças. Clinicamente, as enzimas podem ser divididas em dois grandes grupos. Então, nós temos as enzimas plasma específicas, que, como o nome sugere, elas são encontradas no plasma, onde vão desempenhar suas funções. Essas enzimas presentes no plasma, a maioria delas estão relacionadas com as proteínas, com as enzimas, perdão, que estão relacionadas com o processo de coagulação sanguínea. Quem são essas enzimas? Trombina e plasmina, por exemplo. Tá? Então, elas ficam localizadas no plasma. No entanto, a maioria das enzimas são classificadas como não sendo plasma específica. Representam a maioria das enzimas presentes aí no nosso corpo.
ficam localizadas, obviamente, né, dentro das células. Como exemplo, nós podemos citar aí as fosfatases, aminotransferases, lactato desidrogenase, tá? E isso é muito importante, né? Se elas ficam dentro das células, obviamente, quando elas aparecem na circulação, significa que houve lesão, né, celular, lesão de órgãos. Então, a presença de enzimas no plasma serve como indicativo de doenças como lesões, né, lesão celular, causada aí, por exemplo, hipóxia, drogas, infecções ou até mesmo desnutrições, distúrbios nutricionais, tá? A presença dessas enzimas também é indicativo de obstrução de ductos e até mesmo a presença dessas enzimas é indicativo de proliferação celular, tá? Relacionado aí com episódios com a gênese, né, do câncer. Agora nós vamos falar, ainda não, né? Aqui atividade enzimática, que vai ser dada pela letra U. Na verdade, a atividade enzimática é a unidade que vai ser utilizada para quantificar a presença das enzimas na circulação, tá? Pode ser dado aí por UL, né? Atividade de enzima por litro, ou U barra decilitro, né? Atividade de enzimas por decilitro, né? de plasma. E quanto maior a atividade enzimática, quanto maior esse valor aí, quanto maior esse valor dessa unidade, maior, né, o grau de lesão aí do órgão. Tá? Então, a determinação da atividade enzimática no soro pode fornecer informações ao diagnóstico ou relação ao local e à extensão da lesão. Certo? Agora sim, nós vamos falar aí das principais enzimas de interesse clínico. Então vamos começar aí as doenças pancreáticas. Então as doenças pancreáticas, elas podem ser determinadas, né, através das enzimas amilase pancreática, né? Aqui eu coloquei para vocês também um valor de referência, 80 a 160 unidade de atividade enzimática por decilitro. A amilase pancreática, obviamente, está presente no pâncreas e quando aparece na circulação, é indicativo de pancreatite aguda, tumores pancreáticos, traumas no pâncreas, coleciste aguda, que é a inflamação da vesícula biliar. E essa enzima também aparece aumentada no plasma devido ao uso abusivo de álcool e o uso de drogas. Outra enzima utilizada no diagnóstico de doenças do pâncreas é a lipase. Tá? Aí nós temos o valor de referência dela, né, 28 a 280 unidade de atividade por litro. É utilizada aí para o diagnóstico de pancreatite crônica, úlceras gástricas, além de obstrução do ducto pancreático. Doenças hepáticas, elas podem ser diagnosticadas através da presença de várias enzimas na circulação, tá? Como, por exemplo, a alanina aminotransferase, de abreviação ALT. Nós temos aí o valor de referência, 6 a 37 unidades de atividade por litro. É uma enzima, né, presente aí no fígado e quando na circulação é utilizado para o diagnóstico de várias doenças hepáticas, como hepatites, colestase, que é a redução do fluxo biliar, tumor hepático, icterícia. E esta enzima também está aumentada quando a pessoa tem um uso abusivo de drogas. Outra enzima para diagnóstico de doenças hepáticas é a aspartato aminotransferase, a AST.
Aí nós temos o valor de referência dela, né, de 5 a 34 unidades de atividade enzimática por litro. Essa enzima, ela está presente no fígado, tá? Músculo cardíaco e músculo esquelético e rins. Então, ela pode ser utilizada principalmente para o diagnóstico de doenças hepáticas, doenças musculares, e antigamente essa enzima também era utilizada aí para o diagnóstico de infarto do miocárdio. Hoje já não mais, né? Mas antigamente ela era um dos marcadores de doença cardíaca. Ainda com relação ao fígado, outra enzima utilizada no diagnóstico é a gama-glutamiltransferase, a GGT. O valor de referência é de 38 a 55 unidades de atividade enzimática por litro, específica do fígado, e vai ser utilizado para doenças hepáticas, principalmente hepatites virais. Essa enzima também está aumentada na circulação devido ao uso abusivo de álcool. Outra enzima utilizada para o diagnóstico de doenças hepáticas é a colinesterase, CHE. O valor de referência dela, presta atenção nesse detalhe, é de 3.200 a 9.000 unidades de atividade enzimática por litro. Nesse caso, o que está relacionado com as doenças, com a doença, são os valores diminuídos dessa enzima na circulação. Tá? Valores diminuídos sugerem envenenamento aí por inseticidas. Fosfatase alcalina, também utilizada aí, nós temos valor de referência, né, de 60 a 260 unidades de atividade enzimática por litro. Essa enzima é encontrada em fígado, rins e ossos. E é bastante utilizada para o diagnóstico de doenças hepáticas, cálculos biliares, além de ajudar no diagnóstico de doenças ósseas e também no hiperparatiroidismo. Doenças da próstata também podem ser diagnosticadas com a presença aí de duas enzimas, né? Como, por exemplo, o antígeno prostático específico, PSA. O valor de referência dele aí é 1 nanograma por ml. E ele está, na verdade, é uma proteína, né? Presente aí na próstata, que conforme a próstata vai aumentando de tamanho, o antígeno prostático específico também aumenta na circulação. Tá? E níveis elevados aí do PSA está relacionado aí com o surgimento aí de câncer de próstata. E a fosfatase ácida, também utilizada para o diagnóstico de doenças na próstata, no caso aí para câncer de próstata com metástase. Os valores de referência da fosfatase ácida, valores normais, 0,1 a 0,5 unidade de atividade enzimática por litro. E as doenças cardíacas, né? Nós temos aí várias enzimas e várias outras proteínas que são utilizadas aí para o diagnóstico de doenças cardíacas. Como, por exemplo, a creatina quinase, a CK, valor de referência, né, 26 a 140 unidades de atividade por litro. A creatinoquinase, na verdade, é um grupo de isoenzimas. Né? O que são isoenzimas? São formas múltiplas de uma enzima que catalisam a mesma reação, mas que apresentam estruturas moleculares diferentes. A creatinoquinase possui 3 isoenzimas, cada uma formada por 2 cadeias, classificadas de B e M em combinações diferentes. 2 cadeias, B e M. Então, nós podemos ter aí a CK
BB, né? Duas cadeias B, né? A CKBB também chamada de CK1. A CKMB, uma cadeia M, uma cadeia B, essa é a CK2. E a CK3, formada aí por duas cadeias M's, tá? E aí elas podem ser utilizadas, né, de maneira isolada para o diagnóstico de outras doenças, além de doenças cardíacas. Por exemplo, a CKBB, que é a CK1, é encontrada no cérebro e pulmões. Níveis elevados estão relacionados aí como por exemplo, embolia pulmonar. A CKMB, que é a CK2, essa sim vai ser específico para o músculo cardíaco, principalmente, tá? Então, é uma enzima que, quando presente na circulação, tem uma forte indicativa aí de infarto do miocárdio. E a CK3, né, o CKMM, encontrada na musculatura esquelética, e a presença dessas enzimas na circulação está relacionada aí com lesões musculares. Lactato desidrogenase também é utilizada aí para o diagnóstico, né, de doenças cardíacas. Valores de referência dessa enzima, 207 a 414 unidades de atividade enzimática por litro. A lactato desidrogenase é um tetrâmero formado por duas subunidades chamadas H ou M, possuindo 5 isoformas, 5 isoenzimas, tá? Então, tetrâmero, por exemplo, a lactato desidrogenase 1, né, formado por 4 subunidades H. Lactato desidrogenase 2, formado por duas subunidades, 3 subunidades H e uma subunidade M. Lactato desidrogenase 3, né, formado aí por duas subunidades H, duas subunidades M. Lactato desidrogenase 4, formado por uma subunidade H, 3 subunidades M. E a lactato desidrogenase 5, né, formado por 4 subunidades M. Então são isoformas, né, isoenzimas, que elas estão relacionadas aí com diferentes tipos de doenças. Tá? E elas podem ser separadas através de uma técnica chamada de eletroforese, que vai separar essas isoformas por tamanho ou por carga. Tá? No material de vocês eu coloquei esse exemplo de eletroforese. Tá? Então é só acompanhar no material, caso não dê para ver aqui no vídeo. Certo? Não sei se ficou melhor. Então no material tem, tá? Aqui no vídeo não dá para ver porque a luz ofusca certas figuras. Então acompanhe o material, lá você vai encontrar esse gráfico, tá bom? Mas vamos lá, não é por isso que a gente vai falar sobre essas isoenzimas. Então a lactato desidrogenase 1 é uma enzima presente aí no coração. Logo, ela vai ser utilizada, né, quando presente na circulação, vai ser utilizado para o diagnóstico de infarto no miocárdio. Lactato desidrogenase 2, também presente no coração, então dá para associar com eventos ocorridos no coração, né, infarto no miocárdio. Lactato desidrogenase 3, presente em pulmão e cérebro, então dá para ajudar no diagnóstico, por exemplo, de embolia pulmonar. Lactato desidrogenase 4, presente em rins, placentas, pâncreas, por exemplo. E a presença dessas enzimas também ajuda no diagnóstico de lesões renais e pancreáticas. Tá?
Lactato desidrogenase 5, presente em fígado, músculos esqueléticos, né? Também pode ajudar aí no diagnóstico de doenças hepáticas e musculares. Certo, gente? Então, as enzimas são bastante utilizadas aí para o diagnóstico de vários tipos de doenças. Em relação às doenças cardíacas, eu coloquei aqui outras, né, proteínas usadas como marcadores cardíacos. Então, por exemplo, além das enzimas, nós temos aí a presença da mioglobina e a troponina, que são proteínas que vão ajudar no diagnóstico de doenças cardíacas. Nesse gráfico, não sei se dá para ver bem aí na videoaula, acho que dá, esse dá, né? Então, ó, durante eventos que ocorrem, né, no coração, lesão no coração, nós temos a liberação de várias proteínas na circulação. Nós temos aí, dentre essas proteínas, as enzimas e proteínas específicas do tecido cardíaco. Então, nós temos o A aqui, que é a mioglobina, tá? Então, a primeira proteína a aparecer na circulação quando ocorre um evento cardíaco, uma lesão cardíaca, é a mioglobina. Tá? Nas primeiras horas, a mioglobina já aparece na circulação. Depois nós temos aqui a ACK-MB, que aparece na circulação, ela tem seu pico depois de 24 horas, tá? Aí, na letra C, nós temos aqui a troponina, que é uma proteína, daqui a pouco a gente fala a função dessa proteína. E ela vai ter o seu pico na circulação depois de 3 dias da lesão no miocárdio. Ela permanece aí de 3 a 5 dias, né, o pico dela na circulação. Depois ela diminui, volta ao seu valor normal depois de 14 dias. Tá? E a lactato desidrogenase, que aparece aí na circulação por volta aí de 48 horas após uma lesão no coração. Tá? Então já falamos aí sobre a CK-MB, que aparece 24 horas depois de uma lesão no miocárdio, e a lactato desidrogenase, que aparece na circulação depois aí de 48 horas de uma lesão envolvendo o coração. Então vamos falar da mioglobina, que é uma proteína que ela transporta, mas armazena oxigênio. Tá? Então ela é bastante importante para as células musculares. Também para a célula muscular cardíaca. Tá? Então é uma proteína que armazena aí, o oxigênio, ela fica no citoplasma da célula. E, obviamente, né, quando a célula cardíaca é lesionada, ela vai para a circulação. A determinação no soro da mioglobina pode ser útil para o diagnóstico do infarto agudo no miocárdio. Tá? Por ser uma proteína presente no citoplasma e de baixo peso molecular, é liberado para a circulação precocemente, logo após a lesão isquêmica da fibra muscular cardíaca. Concentrações elevadas podem ser observadas 1 a 2 horas após o início da dor. Tá? Então, aquele caso de angina, né, aquela dor no peito que está relacionado com um evento isquêmico, uma lesão cardíaca, essa dor já libera na circulação aí a mioglobina. Ela atinge o seu pico em 12 horas e, em geral, é normalizado aí depois de 24 horas. E isso é importante. Ó, essa curva, né, esse pico e descida, essa curva contribui para que determinação seriada seja útil no diagnóstico do reinfarto em pacientes com dor recorrente. Então você pode colher aí o sangue de tempos em tempos, né, para ver se está havendo um reinfarto. Sempre que está ocorrendo lesão, ela aumenta na circulação. Tá? Ela aumenta e diminui. Certos?
Então, onde está a mioglobina? Aqui, ó. Opa. Mioglobina é a primeira proteína que vai para a circulação depois de um episódio de lesão cardíaca. Certo? O que mais? Troponinas, né, que é um grupo aí de proteínas. As troponinas regulam a força e velocidade de contração muscular. Estão presentes sob 3 formas, né, troponina C, troponina I, troponina T. Essas proteínas se elevam entre 4 e 8 horas após o início dos sintomas do infarto. E tem aquele pico que eu já mencionei, de 3 a 5 dias, normalizando aí por volta do 14º dia. Aqui está a troponina, né? Após o início da lesão, ela vai aumentando sua quantidade aí no plasma. Ela tem o seu pico de elevação por volta de 3 a 5 dias. E depois, essa curva tem que diminuir. Ela tem que voltar à normalidade depois de 14 dias. Né? O que mais? Por que ela tem que voltar ao normal? A troponina, caso ela não volte ao normal, o prognóstico disso pode fazer com que um prognóstico que faça com que o indivíduo tenha alta chance de vir a falecer. Tá? Então, é esperado que ela tenha o seu pico e depois diminua. Se não diminuir, é provável que o indivíduo evolua aí para óbito. Acredita-se que as troponinas têm 2 vantagens principais em relação a CK-MB. Maior especificidade para lesão miocárdica, né? E também habilidade em detectar pequenas quantidades de lesão miocárdica, não detectáveis pelos ensaios de CK-MB. 30 a 40% dos pacientes com angina instável apresentam troponinas elevadas. Então, ela é mais sensível que a própria CK-MB. E já pode estar presentes também nos episódios de angina, né? Episódios pré-infarto. Certo, gente? Então, de novo, essa figura é bastante importante. Tem um tempinho e leia o conteúdo teórico sobre esses marcadores de lesões hepáticas. Então, essa foi a nossa videoaula. Agora, eu gostaria que vocês se dirigissem ao portal do aluno. Temos questões em atividades online e fórum de discussão. Certos? É importante que vocês façam essas atividades. Como já foi falado, a média de todas essas atividades, até o dia 30/4, vai corresponder à nossa nota da avaliação 1. Certos? Boa noite.